Se inscreva neste canal para mais vídeos no estilo medieval. Não custa nada clicar no botão de se inscrever já. Olá gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leandro e este é o canal do Arteiro Pianista. Hoje vamos continuar então nossas aulinhas de alemão. Vamos falar então sobre a posição do verbo em uma frase em alemão. Bom, em primeiro lugar vocês têm que saber que um verbo em uma frase em alemão ele só aparece em 3 lugares. Ou na primeira posição, ou na segunda posição, ou na última posição. Só que para a sua alegria e a minha também, os verbos vão aparecer geralmente na segunda posição de uma frase. Agora, o que você vai saber, o que é uma posição quando você está olhando numa frase em alemão? Eu explicarei para vocês agora. Uma posição é muito simples. Você pode ter uma palavra ou um conjunto de palavras que juntas elas vão te dar uma informação específica sobre alguma coisa. Por exemplo, você pode ter um conjunto de palavras que vai falar para você sobre tempo, ou um conjunto de palavras que vai falar para você sobre lugar. Então, no caso, se você falar assim, heute Nacht, que significa hoje à noite, essas duas palavras estão falando de tempo. Então, elas vão pertencer a uma mesma posição. Você pode falar assim, in der Schule, na escola. Essas palavras também estão te dando a ideia de um lugar, então elas juntas vão pertencer à mesma posição. Você nunca vai poder misturar as palavras, por exemplo, uma palavra de tempo com uma palavra de lugar e colocá-las na mesma posição, que aí não vai dar certo, você não vai estar juntando as palavras de uma maneira correta. Então, quando você está olhando uma frase em alemão, você vai analisar, essa parte está falando sobre tempo, essa parte está falando sobre lugar e assim por diante. Então, agora que vocês já entenderam o que é posição, fica fácil de você saber que na primeira posição você vai ter uma informação, ou seja, você vai ter uma palavra, um grupo de palavras que vai falar sobre alguma coisa. Na segunda, que geralmente é onde aparece o verbo, você vai ter um verbo ali conjugado do alemão e na terceira posição e no restante das posições das outras coisas, você vai ter outras informações. Então, como eu falei para vocês, você pode achar o verbo ou na primeira posição, na segunda posição, que é o mais usado, que você vai achar com mais frequência, ou na última posição, que é depois de tudo. Você fala a frase inteira e põe o verbo no final da frase. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como você pode achar o verbo nessas diferentes posições. Quando é que você vai achar o verbo na segunda posição? Como eu já falei para vocês, na maioria dos casos, você vai ter uma informação, o verbo e o restante dessa informação. Então você pode ter uma frase que fala assim, heute Nacht backen wir eine Pizza. Hoje à noite assaremos uma pizza. Então, heute Nacht, informação de tempo, está na primeira posição. Backen, que é o verbo assar, está na segunda posição. Wir, que é o pronome, que vem depois. E depois eine Pizza, o restante da frase. Então, vocês já perceberam. E como eu falei para vocês, vocês também podem mudar as informações dentro da frase, só que o verbo vai sempre continuar na segunda posição. Então, a frase não era heute Nacht backen wir eine Pizza. Você também pode falar wir backen heute Nacht eine Pizza. A frase tem o mesmo sentido, você só mudou as informações de lugar e o verbo continua na segunda posição. Ou, por exemplo, você pode ter uma frase que fala assim, trinkt Wasser. Ele bebe água. Então você tem o que é o pronome na primeira posição, trinkt é o verbo conjugado na segunda posição e Wasser o restante da frase. Em que lugares, em quais exemplos você vai achar o verbo na primeira posição? Geralmente quando o verbo aparece na primeira posição é quando a gente tem uma Ja-Nein-Frage. Uma pergunta sim, não. Por quê? Porque essa pergunta ela pode ser respondida por sim ou por não, como o nome dela já diz. Por exemplo, a gente não tinha ali o trinkt Wasser? Aqui o verbo está na segunda posição. Se você colocar ele na primeira posição, você trocar ele de lugar com o fica trinkt Wasser? Ele bebe água? É uma pergunta. Ou, por exemplo, naquela primeira frase que eu falei para vocês, heute Nacht backen wir eine Pizza. Aí você coloca agora o verbo na primeira posição, backen wir heute Nacht eine Pizza? Aí vira uma pergunta ja, nein, você pode responder ja.
machen wir. Entenderam a diferença? Então, quando você tem o verbo na primeira posição, é geralmente quando você tem uma pergunta ja, nein, ou em alemão, uma ja, nein Frage. Agora, quando o verbo aparece na última posição, aí é que o negócio fica mais complicado e isso eu vou explicar para vocês direitinho num vídeo completo que eu vou fazer depois. Então vai ser um vídeo completo falando sobre como o verbo vai parar no final da frase. Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando você tem uma frase que tem dois verbos, no caso, se você tiver uma frase que tem um verbo principal na frase e um verbo modal, que são os verbos, por exemplo, können, o verbo dürfen, o verbo sollen, são os verbos que jogam o verbo principal para o final da frase. Então, no caso aqui, o verbo modal ele vai ocupar a segunda posição nessa frase e o verbo principal ele vai para o final. Por exemplo, você tem a frase assim: Ich spreche Deutsch. Eu falo alemão. Então, se você, por exemplo, acrescentar um verbo modal nessa frase, por exemplo, o verbo können, que é o verbo poder, aí o spreche, que é o verbo principal dessa frase, ele vai para o final. No caso, você pode falar assim: Ich kann Deutsch sprechen. Vocês perceberam que quando a gente acrescenta o verbo modal nessa frase, o verbo principal ele vai para o final e ele vai sem ser conjugado, ele vai da forma infinitiva. Mas não se preocupem que eu vou explicar para vocês isso direitinho. E também a gente tem umas palavrinhas que quando você está usando em alemão, elas fazem com que o verbo vá automaticamente para o final da frase. Que é, por exemplo, a palavra weil, que significa porque, ou a palavra ob, que significa se. Você também tem a palavra seit, que é desde tal tempo, desde tal época. Então, essas palavrinhas elas fazem com que o verbo vá parar no final da frase. Fiquem ligados aí para os próximos vídeos para vocês aprenderem isso. Bom, gente, esse foi meu vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de dar um joinha para esse vídeo se você gostou. Coloquem aí seus comentários dizendo o que vocês acham. Se vocês tiverem dúvidas também na língua alemã, coloquem aí que eu vou responder. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram, no Facebook e no Snapchat eu sou Arteiro Pianista. Sejam bem-vindos e até a próxima!